Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, nos ouvem pela Rádio Mania FM. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Reis. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. O Everson Leão Simões. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta essa sessão ordinária. Eu coloco em discussão a ata da 5ª sessão ordinária. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação a ata da 5ª sessão ordinária. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, correspondências expedidas e do expediente da sessão. Correspondências recebidas do Poder Executivo. Ofício número 175, que solicita urgência especial na apreciação do projeto de lei complementar número 3 de 2025, que modifica os artigos 6º, 19 e 23, acrescenta o artigo 23A, altera a carga horária, amplia quantitativo de cargos, altera os anexos 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 e acrescenta o anexo 7 na Lei Complementar número 96 de 2010, de 28 de outubro de 2010 e da outras providências. E do projeto de lei número 12, que autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Geral do Município no valor de R$ 158.239,95. Também o ofício número 180, que submete para apreciação os novos membros que comporão o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, com a seguinte composição: representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Não foi informado. Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, titular Aline Paulino Moreira e suplente Dayana Pereira Santos Moreira. Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, titular Moisés Antônio Barbosa, suplente Brena do Rosário Benjamin Ottoni. Representantes da Câmara Municipal, titular vereador Rosimar Ângelo Severino, suplente vereador Enéas Vitorino da Silva. Representantes da Polícia Militar, titular terceiro sargento Leandro Souza Oliveira, suplente terceiro sargento PM Geraldo dos Santos Reis. Representantes do IEF, titular Gabriela Vieira Santos, suplente Daniel Júnior de Miranda. Representantes da EMATER, titular Manuel Jair Pimenta Júnior, membro suplente Guilherme Andrade Vieira. Representantes da Copasa, titular Alessandro Geraldo de Jesus, suplente Márcio Marques de Moura. Representantes da Cooperativa dos Produtores Rurais de Cerro, Marta Lúcia Clementino Nunes, titular, Jovenir Nonato Caldas, suplente. Associação Comercial e Industrial de Cerro, titular, Cátia Luciane Pimenta, suplente Maria Josiane Moreira de Miranda Mesquita Nunes. Representantes da FAENG Senar, Sindicato dos Produtores Rurais, titular, Valmir Batista Nunes, suplente Adilson Cirino de Carvalho. Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, titular José dos Santos Barbosa e suplente Djanira Marina Rabelo. Representantes do curso da PUC Minas Cerro, titular professor Renato Marcucci Barbosa da Silveira, suplente professor Gil Ricardo Caldeira Hermenegildo. Representantes da APAX, titular José Ricardo Osório, suplente Alírio Ferreira Campos Júnior.
Representantes do Poder Executivo. Representante da Sociedade Civil, titular Marcos Felipe da Silva Mota, suplente Flaviana Kelly da Silva Mota. Representante profissional de notório conhecimento, titular Tiago Lauara Scofield, suplente Vitor Gonçalves de Figueiredo. Correspondências recebidas diversas. Ofício número 004 do Conselho Gestor do Plano Diretor, que solicita indicação de membros representantes da Câmara Municipal de Cerro. Correspondências recebidas diversas. Correspondência da Anglo-América, convidando para a audiência pública do Projeto Minas Rio, a ser realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2025, às 18 horas, em Alvorada de Minas. Demais informações à disposição dos senhores vereadores para consulta em mesa. Correspondência da Emater, Escritório Local de Cerro, que encaminha o relatório de atividades do exercício de 2024. Correspondências expedidas à Câmara Municipal, ofícios número 21, que encaminha as proposições aprovadas na última sessão, ofícios número 22 e 23, que enviam moções de aplauso aprovadas, e ofício número 24, que encaminha a indicação dos representantes do Conselho Gestor do Plano Diretor, os vereadores Adelino e Antônio Carlos. Editais de convocação. Primeiro, convocando para esta sessão ordinária e a sessão extraordinária que será realizada logo a seguir. Essa sessão ordinária destinada à discussão do projeto de decreto legislativo número 1 de 2025, de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que aprova as contas anuais do município de Cerro relativas ao exercício financeiro de 2023, a sessão extraordinária convocada para as demais proposições, dentre as quais os requerimentos 10, 11 e 12, de autoria dos senhores vereadores, e as indicações de número 53 a 68, também de autoria dos senhores vereadores. Obrigado, senhor Cláudio. Neste momento, eu concedo a palavra ao assistente previamente inscrito, a senhora Virgínia, com o projeto de lei 012. Ela não está presente, então vamos dar sequência. Neste momento, eu pergunto aos senhores vereadores se dispensam o intervalo regimental. Assim sendo, solicito ao senhor secretário que verifique o quórum. Confirmado o mesmo quórum do expediente. Declaro aberta a ordem do dia, informando que essa sessão se destina exclusivamente à apreciação da prestação de contas relativas ao exercício de 2023, de responsabilidade do excelentíssimo senhor prefeito municipal Epaminondas Pires de Miranda. Informo que logo em seguida será iniciada a sessão extraordinária para apreciação das demais proposições. Eu coloco em única discussão o projeto de decreto legislativo 001/2025, de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que aprova as contas anuais do município do Cerro relativos ao exercício financeiro de 2023. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, eu encerro a sessão ordinária, para daqui a pouco a gente abrir a sessão extraordinária. Declaro encerrada a sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Reis. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. O Everson Leões Simões. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Informo que essa sessão conterá tão somente ordem do dia destinada à apreciação das proposições incluídas em pauta. Neste momento, passaremos à apreciação dos pedidos de urgência especial das proposições constantes da pauta da sessão. Eu coloco em discussão o pedido de urgência especial dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Complementar 003/2025, de autoria do senhor prefeito, que modifica os artigos 6º, 19º e 23º, acrescenta o artigo 23º, altera a carga horária, amplia quantitativo de cargo, altera os anexos 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 e acrescenta o anexo 7º na Lei Complementar 096/2010, de 28 de outubro de 2010 e dá outras providências. Projeto de Lei 012/2025, de autoria do senhor prefeito, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 156.239,95. Eu coloco em discussão os seguintes projetos. Não havendo discussão, eu coloco em votação o pedido de urgência especial dos projetos de lei já mencionados. Os vereadores que aprovam permaneçam da forma que se encontram. Eu declaro aprovado 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das proposições constantes da pauta desta sessão. Coloque em única discussão o projeto de lei complementar 003/2025, de autoria do senhor prefeito, que modifica os artigos 6º, 19º e 23º e acrescenta os artigos 23º-A, altera a carga horária, amplia quantitativo de cargo, altera os anexos 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 e acrescenta o anexo 7º na Lei Complementar 096/2020, de 28 de outubro de 2010, e dá outras providências. Eu coloco em discussão. Com a palavra o vereador Everson. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão aqui no plenário, nosso presidente da Câmara, os nobres vereadores, aqueles que estão aqui hoje conosco, né? Temos o prazer de receber vários professores aqui, inclusive, né? Cumprimentar também aqueles que estão nos assistindo pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Cerro, como também na Rádio Mania FM. Esse projeto, para quem não sabe, é um projeto, né, do magistério, é um projeto que visa não somente valorizar uma classe que merece extrema valorização, mas também ouvir essa classe. Né? A gente recebeu, inclusive, né, a comissão dos professores aqui, nós da comissão, eu, o Rosimar, o Antônio, e conversamos. Essa conversa também foi realizada lá no Executivo, né, sobre algumas coisas que essa classe estava pleiteando, e com direito. Né? Isso mostra que não somente a união de uma classe, mas o interesse em buscar melhorias em conjunto dá resultado. E essa Câmara, juntamente com o Executivo, eu não tenho dúvida que todos os nobres vereadores aqui vão passar, vão aprovar esse projeto que foi discutido com a própria classe, que definiu, né, algumas melhorias, alguns pontos que precisariam ser tomados. E a gente sabe que é uma classe que precisaria ser muito mais valorizada. Afinal de contas, não existe nenhuma outra profissão se não tiver um professor. Eu deixo aqui o meu abraço a vocês e saibam que a gente está sempre à disposição para ouvir as necessidades da classe de vocês. Também tem a classe dos supervisores também, que entrou em contato, né, e que a própria secretária Cláudia, eu conversei com ela, ela explicou que, posteriormente, né, conversa, faz uma reunião, se for preciso, com eles também. E é isso. Nós estamos aqui para legislar voltado para o interesse do povo, interesse público.
E vocês merecem todo o reconhecimento. Vocês merecem não somente serem ouvidos, mas ainda mais valorizados. E se a gente pegar aí vários exemplos, né, de vários países, né, que valorizam a educação, valorizam os professores, isso mostra o quanto isso impacta positivamente até no estudo, na educação daquele país. São vários, Finlândia, o próprio Estados Unidos, enfim, são vários países, e que o nosso país precisa olhar ainda mais com carinho para essa classe, que infelizmente é tão desvalorizada e inversamente proporcional à valorização que às vezes não tem, é a importância que ela tem, não somente para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, mas também do nosso país. Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Everson. Com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite a todos. Boa noite, os professores aí. Dou parabéns para vocês correr atrás, né? E a gente está aqui para fazer um bom trabalho para toda a população, e tudo que é dentro da lei e legal pode contar conosco aqui, principalmente eu. Parabéns e muito obrigado, viu? Obrigado, vereador Rosimar. Com a palavra, o vereador Ronivon. Boa noite a todos os ouvintes, a todos os presentes, a todos os vereadores, e boa noite a todos os professores, professoras, né, que estão aqui. É uma classe que eu venho aqui desde o meu primeiro mandato, quando eu cheguei na casa em 2013, que eu sempre defendi, sempre lutando pelos direitos deles. É uma classe que eu admiro, que nos ensinou e nos ensina, né? Porque a gente sabe, através deles, a gente começa lá na escola, no primeiro, quando diz agora não existe nem o primeiro ano, que quando eu entrei na aula era primeiro ano, não tinha nem o pré. Então a gente começa com eles e termina com eles, e sempre aprendendo com eles. Então eu defendo a classe deles. É uma classe que não ganha tão bem, e sempre que vier um projeto para melhorar o salário deles, eu estou aqui para defender. E estou aqui para ajudar, e sempre eu estou aqui defendendo eles. Desde o meu primeiro mandato de vereador, nessa casa que começou dia 1º de janeiro de 2013, que eu estou no 4º mandato, eu sempre estava ali correndo atrás, para tentar pegar até retroativo para eles, porque sempre chegava atrasado o projeto, queria pagar sempre dali para frente, para trás ficava. Eu tenho professora que sabe disso, sempre me cobrava, me ligava, me liga, e eu sempre estou aí para defender. Muito obrigado a vocês por estar aqui nessa casa, e pode contar comigo sempre, que for projeto de vocês, eu estou junto. Pode contar sempre comigo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o vereador Ronivon. Com a palavra, o vereador Roberto. Boa noite a todos. Queria parabenizar todos os professores aqui presentes, mas também queria parabenizar o prefeito, os secretários, que empenharam nesse projeto, porque não adianta a gente ter uma comissão e sabemos que, muitas vezes, a gente, quando ia no prefeito, uns viravam as costas. Esse é comprometido com a população, comprometido com professores, com funcionários. Então, eu queria parabenizá-los por ter mandado esse projeto. E a comissão de professores, que todos se unissem em prol de um Cerro melhor. Eu vejo uma comissão de vários mandatos, queria parabenizar o Roninho também, que ele é um defensor desse projeto, como eu também, né, Roninho? A gente sempre foi junto, taxativo, em nome dos professores, que aqueles que não ensinam, se não tivesse professores, a gente não estaria aqui. Então, eu queria deixar bem claro da união de vocês, professores. Essa comissão não pode deixar morrer. Sempre tem que se juntar mais. Infelizmente, as comissões ela fica escassa. Muitas vezes uma quer, outras não querem, mas aqui estão. Que faça o trabalho em nome do nosso Cerro. Então, eu queria aqui parabenizar o secretário da Educação, queria parabenizar o prefeito, secretário de Administração, por estar mandando esse projeto, para que seja aprovado, e com certeza vai ser aprovado com unanimidade, porque os professores merecem. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o vereador Roberto. Ainda está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores dessa casa. Boa noite, o público aqui presente e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Então, senhor presidente, o Poder Executivo, junto com o secretário de Educação, a comissão, acertaram a questão desse projeto, porque ser professor
não é fácil, né? Professor, ele é psicólogo, é médico, né? Então, ele faz de tudo e não é reconhecido. Então, eu vejo assim, esse projeto é uma parte, né, dessa contribuição na área da educação, mais do que justo. Deixo aqui nessa casa que é mais do que justo, porque ser professor não é fácil. Não é fácil. É só quem está dentro de uma sala de aula para colocar um menino para ler, escrever, né, saber as 4 operações, não é fácil. A gente tem que colocar no lugar do outro. Eu sempre falo isso. Qualquer setor de serviço, a gente tem que colocar no lugar do outro. Então, parabenizo vocês que estão aqui, em nome dos professores, né, aqueles que estão também nos assistindo. Pode ter certeza, qualquer projeto que vir da área da educação, pode contar com o meu apoio sempre aqui. Estou aqui sempre à disposição da área da educação. Qualquer outra área que depender do vereador Flávio, que estarei, né, à disposição de vocês. Sem mais, senhor presidente. Agradeço, vereador Flávio. Ainda está em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam querem permanecer como estão. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu gostaria aqui de agradecer a presença dos senhores, das senhoras professoras, que representam uma classe enorme, uma classe que a gente tem um respeito muito grande, né? Nós aqui, enquanto legislativo, nunca iríamos medir esforços para tentar ajudar qualquer servidor, principalmente uma classe de professores que hoje, para se formar um médico, tem que passar na mão de vocês. Vocês têm uma tarefa muito difícil e pouco valorizada. Então, parabenizo o executivo, na pessoa da secretária de Educação, por estar fazendo esse reconhecimento, e a perseverança de vocês, ela prevalece sempre. Conte sempre conosco. Muito obrigado. Eu coloco em única discussão o projeto de lei 012/2025, de autoria do senhor prefeito, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 156.239,95. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos os amigos vereadores. Esse projeto também destinado à educação. A gente sabe a importância da educação nesse país. Esse projeto desse valor é um projeto do Citandelli, através da Virgínia, que tem lutado muito por esse projeto através de doações voluntárias, e, finalmente, está saindo esse recurso aí, que vai contribuir muito para a educação. O projeto tem atendido lá em Capivari, o projeto tem atendido também aos alunos da Jacutinga, e são pessoas que vivem em situação muito difícil, muito longe da realidade da educação. Então, a gente parabeniza os responsáveis por esse projeto, o executivo também por estar contribuindo com esse projeto, que é muito importante para a educação dos jovens do nosso município. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao vereador Antônio. Ainda está em discussão? Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das indicações de membros para a composição dos conselhos municipais. Coloque em única discussão a nominata contendo os novos membros que comporão o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Cerro, CODEMA. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação. Coloco em única votação a nominata contendo os novos membros que comporão o Conselho. Como vota o vereador Adelino Aparecido Guimarães Reis? Sim. Como vota o senhor Antônio Carlos da Cunha? Sim. Como vota o senhor Antônio José de Oliveira? Sim. Como vota o senhor Assis de Oliveira? Sim. Como vota o senhor Enéas Vitorino da Silva? Sim. Como vota o senhor vereador Flávio Cardoso da Silva? Sim. Como vota o vereador Roberto da Silva? Sim. Como vota o vereador Ronivon? Voto sim. Como vota o vereador Rosimar? Sim. Como vota o vereador Everson? Sim. Aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário.
Eu coloco em única discussão o requerimento 010/2025, de autoria do vereador Renésio Vitorino da Silva, que requer registro de moção de aplauso. Está em discussão e com a palavra o vereador Enéas. Boa noite a todos. Essa moção de aplauso visa homenagear e reconhecer publicamente os pastores com amor, zelo e fé, exercendo seus ministérios com responsabilidade e altruísmo, não se limitando à assistência religiosa, mas atuando também em diversas causas sociais, especialmente junto aos mais necessitados. São homens e mulheres que, movidos por valores cristãos, desempenham papel essencial no fortalecimento da cidade, da cidadania e da dignidade humana, contribuindo desivalmente para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Destaca nominalmente os seguintes líderes religiosos. Aqui a gente não está discriminando a igreja A ou B de placas, não, mas todos os pastores evangélicos que o segundo domingo de junho é o dia do pastor. Então, acho que é mais do que um reconhecimento do que tem feito a nossa sociedade. Obrigado, vereador Enéas. Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco em única discussão o requerimento 011/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requer registro de moção de aplauso. Está em discussão e com a palavra o vereador Everson. Boa noite a todos novamente. Esse registro de moção de aplauso é para uma senhora que ela desempenha um trabalho fantástico lá no bairro Machadinho. Ela é conhecida como... O nome dela é Claudineia, mas ela é muito conhecida também como Neia. Né? Ela é cristã, integrante da Igreja Batista. A gente sabe que o Estado é laico, mas eu acho que o reconhecimento, não tenho certeza, o reconhecimento de pessoas que fazem diferença na comunidade, que desempenham um papel transformador, é de extrema valia e importância. E ela se destaca muito com o trabalho que ela promove lá de forma gratuita, com as crianças, adolescentes e jovens daquele bairro, ensinando questões éticas, valores morais, ensinando também o significado do amor ao próximo. E a atuação que ela tem feito uma transformação e uma diferença extremamente impactante naquele bairro. Quem é do bairro sabe, né, o trabalho que ela faz, principalmente com as crianças, e isso é algo extremamente notório, né, por todos ali. E os moradores ali sabem o impacto extremamente positivo que isso tem gerado. O trabalho que ela faz, além de tirar as crianças, né, de possíveis caminhos tortuosos ou caminhos que, né, não deveriam seguir, ela faz com que essas crianças entendam de fato qual é o papel delas na sociedade, aprendam sobre questão ética, moral, e principalmente baseado no conhecimento cristão, na visão cristã. Né? Então, assim, ela merece de fato esse reconhecimento. E essa moção de aplausos é mais do que válida, é extremamente importante para uma pessoa que, de fato, tem feito a diferença no nosso município. Obrigado, vereador Everson. Com a palavra, o vereador Rosimar. Eu dou os parabéns pelo projeto aí. Meu amigo Enéas, né, que é muito importante. Também o parabéns aqui da indicação, que a Claudinete é minha prima, né? Ela faz um mega trabalho com as crianças, com pipoca, algodão doce, machadinho, sempre tem coisas na quadra, ela corre atrás. E não só ela, né? Vai vir mais moção de aplauso para muitos, que tem muita gente que faz a diferença no circo, que é muito importante, viu? Obrigado, vereador Rosimar. Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o requerimento 012/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requer registro de moção de aplauso. Está em discussão e com a palavra o vereador Everson. Boa noite a todos novamente. Né? Esse requerimento de moção de aplausos ele vai para o senhor Antônio Farnese, que é conhecido, acredito eu, por todos, né, da comunidade serrana.
ele que é uma voz extremamente conhecida, né, principalmente para quem já utilizou os terminais rodoviários, principalmente o antigo terminal rodoviário, né? Ele ali que anunciava a chegada, a saída de ônibus, com seu carisma, com sua educação bem peculiar dele, né? Extremamente humilde, atencioso e atento, né, a todos que estavam ali, e que deixou uma marca extremamente importante no nosso município, um exemplo de humildade, um exemplo de trabalho, um exemplo de seriedade e de pessoa comprometida com o bem da nossa cidade. E que todos que por ali passavam, sejam chegando ou saindo, indo embora, né, em busca, né, do seu destino final, sem dúvida nenhuma, ele marcou a vida de muitas pessoas. Então, ele merece esse reconhecimento, né, esse reconhecimento que ele não somente transformou aquele ambiente ali num ambiente mais acolhedor, mas num ambiente mais gostoso também, mas ele deixou sua marca, né, que hoje ele é aposentado, hoje ele não trabalha mais ali, mas ele deixou um legado extremamente lindo e impactante ali naquele local e que merece total reconhecimento da comunidade serrana. Agradeço ao vereador Everson. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 054/2025, de autoria do vereador Enéas Vitorino da Silva, que solicita identificação de vias. Está em discussão e com a palavra o vereador Enéas. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Essa indicação é de extrema necessidade, principalmente para os vendedores, entregadores no nosso comércio local e nos bairros. Por quê? A identificação de placas. A maioria das ruas, principalmente no meu bairro Morro de Areia, não tem identificação, né? A farmácia vai indicar fazer uma entrega de um remédio, os motoboys ficam perdidos, totalmente perdidos. Então, essa indicação para que possa, quanto antes, identificar todas as ruas do nosso município e do distrito também, né? Que é muito necessário. Obrigado, vereador Enéas. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 055/2025, de autoria do senhor vereador Everson Leão Simões, que solicita a criação de brigada de incêndio. Está em discussão. Com a palavra o vereador Everson. Então, essa indicação, vejo que é de suma importância para o nosso município, principalmente, né, no período da seca, né, o período aí que envolve a partir do mês de junho, julho. Infelizmente, tem uma alta incidência de incêndios, né, seja incêndios provocados, infelizmente, alguns outros até acidentais. E a gente sabe o quanto é importante, né, ter essa brigada para não somente prevenir esses incêndios, como também para combatê-los, né? A gente sabe o quão perigoso é nesses incêndios, principalmente a nossa região, a nossa cidade, que é uma cidade agropecuária. Isso prejudica muito tanto os pecuaristas como também os moradores também. E vale ressaltar que essa brigada de incêndio ela não somente atua exclusivamente no combate do incêndio, prevenção de incêndios, mas eles também têm um treinamento que eles atuam também em salvamentos, né, primeiros socorros, enfim. Então é um serviço que é de suma importância e que tende a não somente prevenir os incêndios, como também combatê-los e também fazer outros trabalhos de extremo impacto para a nossa sociedade. Obrigado, vereador. O Everson ainda está em discussão. Com a palavra o vereador Antônio. Boa noite mais uma vez. A questão da brigada de incêndio realmente é muito importante. Inclusive, em Capivari, a gente tem uma que já atendeu aqui ao município de Cerro, em incêndios aqui. Então, eu destaco a importância dessa brigada de incêndio. E São Gonçalo e Milho Verde também tem a brigada de incêndio. Inclusive, agora nos próximos dias 24 e 25 e 30 e 31, está tendo um curso no dia 24 e 25 em São Gonçalo e no dia 30 e 31 em Milho Verde. E está tendo vagas para quem quiser fazer o curso lá. Acho que ainda tem vaga ainda. Pode entrar em contato com a gente, se alguém tiver interesse, ainda tem vaga disponível. E é uma coisa muito interessante que em Capivari a gente tinha muito
questão de fogos na nascente, e essa brigada a gente conseguiu projetos financeiros para estar contribuindo, para estar comprando os EPIs, e hoje nós temos uma brigada formada que contribui muito com as unidades de conservação aqui da região e até aqui dentro da sede. Então, é de suma importância formações de brigada para o município de Cerro. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 056/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita iluminação pública. Está em discussão e com a palavra o vereador Everson. Então, essa é uma demanda que eu recebi de alguns moradores lá da Rua Ametista, lá no bairro Cidade Nova 2. Questão de iluminação pública, a gente recebe, né, constantemente algumas demandas. E essa Rua Ametista, no bairro Cidade Nova 2, entre o número 52 e o número 165, eles não têm instalação de postes, não tem postes, e eu tive lá, né, presencialmente para verificar essa situação, e é bem complicado. A gente sabe que iluminação pública não é somente trazer um serviço extremamente importante, mas é dar segurança também para os moradores que ali moram. A gente sabe que segurança pública e a iluminação pública andam lado a lado, né? Acho que traz mais segurança para os moradores que por ali trafegam, que precisam passar por aquele trecho. Então, acho que é de suma importância, né, e, sendo possível, o Executivo está instalando esses postes ali entre o número 52 e 165 da Rua Ametista. Vai atender vários moradores que, inclusive, trouxeram essa queixa para mim. Obrigado, vereador Everson. Ainda está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio. Aproveitar a indicação do nobre colega, a situação do nosso distrito também, a questão da iluminação, está bem escassa. Eu estou muito preocupado, porque já tem mais de 15 dias que já acionei, né, preocupado com essa situação. Tem muitos idosos na nossa região. Então, a gente é muito bem colocada essa indicação, Everson, porque não somente a questão dos postes, e a gente também paga por essa taxa de iluminação. Então, é mais do que justo a gente ter uma iluminação digna na nossa região e dentro da cidade também. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Ainda está em discussão e com a palavra o vereador Roberto. Senhor presidente, eu queria parabenizar o Everson. Essa indicação estava comigo para me fazer, até liguei para o doutor Cláudio. O doutor Cláudio falou para mim que você já tinha feito essa indicação na Rua Ametista. Para você ver, praticamente centro da cidade. São 4 casas que está no jeito das pessoas mudar para casa e não tem a luz. Hoje lá tem esgoto, tem calçamento e não tem a luz. Seria essa Rua Ametista no Morro de Areia, Cidade Nova 2. Mais precisa. Como tem vários outros bairros que encontram essa dificuldade para as pessoas morar. Vai na prefeitura, tira certidão de número, mas o que adianta? Dá para ligar uma água, mas e a luz? Não tem o poste. Então, pediria atenção ao prefeito para que desse essa atenção especial a essas ruas do Cerro, tanto a Rua Ametista como as demais ruas do distrito e povoado, que tem muito tempo que a gente não é contemplado com uma luz sequer na nossa cidade. Então, já vai mais anos, lá mesmo na Rua Ametista, já vai para 4 anos, que já tem casa pronta há 4 anos atrás e não conseguiram se mudar, porque é por causa desse poste. Lá, coincidentemente, senhor presidente, lá inicia com poste e chega lá na frente, tem outro poste. Fica precisando de 2 postes para ser contemplado essas 4 ruas, essas 4 casas. Então, seria de muita importância que fosse colocado esses postes, tanto lá como os demais locais, para que as pessoas tivessem dignidade de estar morando com mais dignidade. Tá, obrigado, vereador Roberto. Ainda está em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em única votação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 057/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita a instalação de quebra-molas. Está em discussão e com a palavra o vereador Everson. Então, essa solicitação foram de moradores ali da Rua Maitá, no bairro Arraial de Baixo. Ali, para quem
deve recordar bem, onde que tem próximo, onde que tem a quadrilha do Arraial de Baixo, geralmente. Aquela rua, né, a extensão dela é uma extensão bem longa e não tem quebra-molas, e os moradores têm muita preocupação, né, porque passam veículos, às vezes, em alta velocidade, não respeitando os limites da via, né, da via urbana. Então, esses quebra-molas, redutores de velocidade, vai trazer mais segurança para os moradores, crianças que trafegam ali também, que vão para escolas, idosos que moram ali perto também. A solicitação também dessa instalação desse quebra-mola vai trazer mais segurança e tranquilidade para os moradores ali daquela região. Obrigado, vereador Everson. Ainda está em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco a única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco a única discussão a indicação 058/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita conclusão e calçamento. Está em discussão e com a palavra o vereador Everson. Obrigado, presidente. Eu vou falar sobre essa indicação e sobre a próxima indicação, que vai ser da mesma rua, até para adiantar. Essa é lá na rua Quartzo, próximo ao número 110, no bairro Cidade Nova 3. Eles solicitam, né, a conclusão do calçamento, que ficou um pequeno trecho, questão de menos de 100 metros, ou até menos, que ficou faltando o calçamento daquela via, que precisa, né, para trazer mais segurança para os moradores. Afinal, ali, né, por ser um terreno sem a pavimentação, está crescendo muito mato, aparecem muitos bichos, os moradores têm essa certa preocupação. Então, o calçamento, né, a conclusão desse pequeno trecho do calçamento iria ajudar demais, como também a questão da iluminação pública, né? Iluminação pública tem outros bairros também, outras ruas que precisam, e é uma necessidade, né, como o próprio Flávio, nosso nobre colega vereador Flávio citou, a gente paga pelo custeio da iluminação pública, né, que esse pagamento do custeio não necessariamente nos garante que a gente vai ter iluminação pública na nossa porta, mas eu acredito que é justo, né, já que a gente paga por um serviço, que a gente possa utilizar e usufruir desse serviço na porta da nossa casa, onde a gente zela pela nossa segurança. Né, então, que possa ser feito, né, tanto essa conclusão desse pequeno trecho desse calçamento na rua Quartzo, ali próximo ao número 110, como também a instalação de um poste de iluminação pública. Ele já faz o serviço, já tem o serviço de água, tem até, né, energia na sua residência, mas não tem um poste próximo ali que traz uma certa insegurança para os moradores. Agradeço, vereador Everson, e ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco a única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloquei a única discussão a indicação 059/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita iluminação pública. Está em discussão e com a palavra o vereador Everson. É isso que eu já citei anteriormente, aí já... Ainda está em discussão, algum vereador gostaria de manifestar? Não havendo discussão, então eu coloco a única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco a única discussão a indicação 060/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita intervenção em estrada vicinal. Está em discussão e com a palavra o vereador Everson. Então, essa indicação ela é sobre uma estrada da comunidade que vai sentido Borrocão. Posteriormente, né, depois ali de Pedra Redonda, né, as condições da estrada estavam as condições bem precárias. Né, essa indicação até fiz ela já há um certo tempo, ela está passando aqui hoje. Até conversei com o nosso prefeito, a quem eu agradeço, que sempre é atento, ele atende as nossas solicitações, sempre que possível, sempre nos responde, né, nos trazendo um parecer, uma possibilidade, se há ou não a possibilidade de resolver. E esse problema lá tem um mata-burro lá, inclusive, eu, estando indo lá, que eu acho interessante o vereador estar presente no local, entender a situação, entender a dor da comunidade para buscar uma solução. Acabou que a gente até caiu, né? Tava eu e o motorista da Câmara, a gente caiu nesse mata-burro que estava com buraco, então a gente viveu na pele, né, o problema ali daquela estrada, mas eu não tenho dúvidas que o nosso executivo vai tomar medidas e vai buscar uma solução, tanto para a melhoria daquela via, né, que dá acesso à comunidade, como também nesse mata-burro que o próprio prefeito já me respondeu que vai tomar uma medida nesse sentido para resolver esse problema lá. Obrigado, vereador Everson. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco a única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco a única discussão a indicação 061, de autoria do vereador o Everson Leão Simões, que solicita a criação de casa de apoio. Está em discussão e com a palavra o vereador Everson.
Então, gostaria primeiramente de parabenizar o nosso executivo, né, na pessoa do nosso prefeito Nondas e todo o seu secretariado, né, por terem criado uma casa de apoio, colocado uma casa de apoio ali em BH, uma casa de apoio extremamente confortável, né, que está sendo extremamente elogiada, né, pelas pessoas que fazem a utilização, que usam ali daquela casa de apoio ali. A gente sabe que às vezes o cidadão vai para ali fazer uma consulta, fazer um exame, às vezes ele tem que pernoitar, às vezes não tem um lugar para onde ficar, e é mais do que justo e válido, né, ele ter um local seguro e que traga um conforto, né, para aquele paciente. E essa indicação é para que seja feito o mesmo em Diamantina. A gente sabe que nós temos muitos, né, moradores, cidadãos, pessoas aqui do Cerro, que fazem consultas lá e que às vezes não tem um local para ficar, às vezes precisa, talvez não pernoitar, mas precisa esperar por muito tempo, né, uma consulta, um exame. Então, assim, criando uma casa de apoio ali em Diamantina também vai trazer mais conforto para os usuários, para os pacientes que precisam de fazer uma consulta, precisam fazer um exame, ou até mesmo, às vezes, o paciente precisa pernoitar, né, precisa de fazer vários exames. Então, tendo essa casa de apoio ali em Diamantina também vai trazer mais conforto para a população e prestar ainda melhor um serviço de saúde pública, né, que a nossa população merece e que saúde é prioridade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Everson. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco a única votação, a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco a única discussão, a indicação 062/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita implementação de obras de acessibilidade. Está em discussão com a palavra o vereador Everson. Então, essa questão aqui, falar sobre acessibilidade, né, envolve muitas coisas e, principalmente, você dar a oportunidade da pessoa usufruir de um serviço público, de usufruir de um espaço público. Né. Eu estive conversando com algumas mães de algumas crianças, e pessoas também, cadeirantes, enfim, que, às vezes, infelizmente, sofrem, né, com a questão da acessibilidade do nosso município. A gente entende que o nosso município é um município tricentenário, um município histórico, mas a gente precisa trazer essa adaptação para promover também, né, igualdade para com todos. Todos merecem ser tratados da forma igual, todos merecem ter acesso e acesso digno aos serviços, aos espaços públicos. Então, assim, criar, de fato, essas rampas de acessibilidade, por exemplo, na Praça João Pinheiro. A Praça João Pinheiro, infelizmente, ela ainda não tem e precisa urgentemente, né, para que as pessoas possam fazer uso daquele espaço, como outros prédios públicos, locais públicos, praças públicas também, que a acessibilidade, de fato, ela seja colocada em prática no nosso município. A gente sabe que o nosso executivo já tem feito isso, né, já tem feito alguns trabalhos nesse sentido, mas a indicação é para intensificar um pouco mais, né, para trazer mais acessibilidade para todos, né, que todos tenham direitos iguais. Obrigado, vereador Everson. Ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador Rosimar. É bacana você falar isso, mas acho que há pouco tempo eu fiz indicação disso, que foi para que o município cumpre a lei federal. Entendeu? Foi falado de ter um mês ou dois, né? Que está dentro da lei federal, que é a obrigação de cumprir. Entendeu? É só isso. Agradeço, vereador Rosimar. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco a única votação. A indicação aos vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. O vereador Everson, muito bem lembrado pelo Rosimar, inclusive nós tivemos aqui um morador lá de Três Barras, que é o senhor Wilson, né, que é deficiente, ex-vereador, e ele, né, sugeriu isso, essas mudanças que a cidade realmente requer. Então, a gente tem que realmente cobrar isso do executivo, né, que seja feita essa mudança nas nossas ruas, embora seja uma cidade tombada pelo patrimônio, então nós temos que batalhar e tentar conseguir isso. Tá? Eu agradeço. Eu coloco em única discussão a indicação 063/2025, de autoria do vereador Renés Vitorino da Silva, que sugere criação de programa Farmácia Solidária. Está em discussão e com a palavra o vereador Renés. Essa indicação visa estimular uma política pública de relevante alcance social e sanitário, promovendo o acesso da população carente a medicamentos reutilizáveis em segurança, além de fomentar a educação e o descarte correto de medicamentos vencidos ou em desuso. O programa Farmácia Solidária
poderá atuar de forma complementar à política de assistência farmacêutica municipal, respeitando a legalização da Anvisa, em especial as RDSCS número 44/2009, 222/2018 e a 306/2004, que regulamentam a triagem, armazenamento, controle de descarte de medicamentos. Por fim, trata-se de uma ação inovadora, já adotada com êxito em outros municípios brasileiros, gerando economia, solidariedade e segurança sanitária. Obrigado, vereador Enéas. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco em única discussão a indicação 064/2025, de autoria do vereador Racis de Oliveira, que solicita a recuperação de ponte. Está em discussão e com a palavra o vereador Racis. Boa noite a todos. Então, essa ponte lá no Ausente, já faz algum tempo que eles estão solicitando uma reforma dessa ponte. Essa ponte, ela é um acesso que trafega os alunos, professores, até a gente mesmo que trabalha na saúde e demais pessoas. Ela está bastante danificada, em situação crítica mesmo. Então, assim, se essa ponte for interditada, acaba o acesso, pelo menos do Ausente, né? O Flávio conhece, o Antônio conhece. Se fechar essa ponte lá, tem muita gente que fica ilhada, não tem como fazer o transporte. Então, assim, esse em caráter de urgência mesmo, gostaria que o pessoal desse uma atenção muito especial para essa ponte lá, que o pessoal está tendo muita reclamação em relação a essa ponte. Obrigado. Obrigado, vereador Assis. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu gostaria de parabenizar o vereador Assis pela indicação, porque essa ponte ela se encontra realmente em estado crítico e recebi aqui algumas solicitações de moradores lá da região do Ausente, mas como eu sabia da indicação dele, eu não pude fazer. Mas reforço, né, e peço ao executivo que tenta sanar esse problema lá o mais breve possível, para que não seja interditado o acesso para aqueles moradores daquela região. Eu coloco em única discussão a indicação 065/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que sugere a criação do programa de acompanhamento humanizado na saúde no município de Cerro. Está em discussão e com a palavra o vereador Everson. Então, essa indicação ela busca criar uma rede de apoio humanizado para pacientes que às vezes precisam passar por uma consulta, idosos, e que às vezes não tem um amigo ou até mesmo um parente, principalmente, que possa acompanhá-los, né, principalmente alguns idosos que às vezes precisam passar por alguma consulta, por algum exame, ou até mesmo, né, em situações mais delicadas, precisam ficar internados, e às vezes não tem com quem contar. Então, esse apoio, né, essa rede de apoio humanizado, visa, de fato, trazer uma segurança para essa pessoa, principalmente que se encontra em uma situação de vulnerabilidade social, né, que está ali passando por uma dificuldade, né, principalmente na área da saúde. Então, eu acho que é extremamente importante esse acompanhamento humanizado, né? Esse acompanhamento seria feito por algum profissional capacitado, né, que seria fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu acho que essa indicação ela vai trazer mais segurança e mais tranquilidade para aquela pessoa que está passando por um problema delicado de saúde, né, que está com vulnerabilidade social, e que vai poder ter um amparo, né, nessa rede de apoio humanizado. Obrigado, vereador Everson. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco a única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 066/2025, de autoria do vereador Flávio Cardoso, que solicita melhorias em vias públicas. Está em discussão e com a palavra o vereador Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar aqui ao Poder Executivo que sejam realizadas as obras de melhoria da Estrada da Lavoura, né, no distrito 3 Barras. Tem hora que a gente chega aqui na casa, aqui, assim, até os colegas brincam com a gente, a máquina está no Lucas, está lá no São Gonçalo, é só os únicos lugares, mas não é não. A situação está muito precária mesmo, e acho que pouco maquinário, mas a gente tem que trazer para essa casa, para conhecimento,
né, do Poder Executivo, da Secretaria de Obras, até próprio da população, que a gente traz essas cobranças para quê? Né? Então, é a casa, o local certo para a gente trazer. Né? Então, deixar aí esse pedido ao Poder Executivo, né, que justifique-se a solicitação diante a precariedade das condições da via, que compromete a mobilidade dos moradores locais, especialmente um idoso que necessita do deslocamento com frequência, por questão de saúde. Na lavoura, tem uma senhora lá que amputou o pé e precisa desse acesso. Então, está complicado, assim, as cobranças chegam para a gente. Então, a gente deixa aí o pedido aí, a Secretaria de Saúde que possa também reforçar esse pedido, junto com a gente, a Secretaria de Obras, porque tem que aparecer, esse serviço tem que ser com emergência. Né? E isso não é só lá na lavoura. Então, a gente pede aí esse atendimento, que a Secretaria tome as providências e ajuda a comunidade nesse sentido. Sem mais, senhor presidente. Agradeço, vereador Flávio. Ainda essa discussão. Então, não havendo discussão, coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 067, de autoria do vereador Flávio Cardoso, que solicita instalação de manilhas. Está em discussão com a palavra o vereador Flávio. Senhor presidente, essas manilhas já se encontram na comunidade. Né? São os moradores que reuniram e compraram essa manilha. Né? Então, já é um passo dado. E só falta mesmo estar colocando ela no local que necessita. Então, a gente pede aí a colaboração aí da Secretaria, que a gente precisa de uma retro, né, para a gente instalar essas manilhas. E é na rua José Felipe, onde o acesso é o posto de saúde, tem a escola municipal, que vai ser, né, em breve, está mudando para essa escola, então a gente precisa dar um acesso à comunidade. Né, e fora a questão de idosos que tem gestantes que, né, vão até o posto de saúde. Então, a gente precisa ajudar a comunidade nesse sentido. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao vereador Flávio. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer como estão. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu coloco em única discussão a indicação 068/2025, de autoria do vereador Racis de Oliveira, que solicita serviços de coleta de lixo. Está em discussão e com a palavra o vereador Assis. Bom, esse pedido já foi feito anteriormente para os outros colegas, em relação a esse caminhão de lixo no Milho Verde, pediu também para passar no ausente, eu lembro muito bem que foi feito esse pedido, e não está acontecendo. Acontece que tem feriado, às vezes um feriado prolongado, o caminhão só passa na segunda-feira, e aí fica acumulando muito lixo para as ruas fora, então isso é muito complicado, fica esse cachorro espalhando esse negócio, animal mesmo comendo esse lixo para a rua fora, então a solicitação dos moradores para ter mais atenção e passar pelo menos umas 2 vezes na semana esse caminhão de lixo lá no Milho Verde, ausente, enfim, 3 bairros, todas as localidades lá. Obrigado. Obrigado, vereador Assis. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 069/2025, de autoria do vereador Racis de Oliveira, que requer recuperação de estradas. Está em discussão e com a palavra o vereador Racis. Então, já está virando rotina a gente pedir, né, para poder arrumar a estrada nas localidades. Dessa vez, a comunidade, os vereadores, nós somos lá nas campanhas, Floriano e Condado, nós fomos muito citados esses últimos dias aí, que as estradas estão bem precárias. Então, assim, gostaria muito, infelizmente, são várias localidades que estão precisando, mas tem que dar uma atenção para todas, e lá a situação está muito crítica. Então, assim, daqui a pouco começa a época de chuva, começa a época de seca e fica intrafegável. Gostaria muito de atenção especial a essas comunidades, Floriano e Condado. Agradeço, vereador Racis. Ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador Rosimar. Ô, Assis, é bem lembrado. Eu já cobrei isso desde depois da primeira chuva para arrumar a estrada do condado várias vezes. Eu, pelo menos, estou até cansando já, porque você vai cobrando demais, você já fica até chateado. Ali no Madalena, tem uma senhora que mora lá em cima, que é a dona Dice. Lá tem dois deficientes. Tem um cadeirante e tem um que não anda. A dona Dice tem 91 anos.
Agora, eu gostaria de qualquer um secretário, quem fosse lá, e eu me dasse 10 minutos para jogar um balde d'água, só para ver se ele sobe lá. Porque uma rua tem um buraco de 1 metro. Então, eu acho assim, já pedimos várias vezes, né? Então, eu acho que o Executivo deveria pedir a algum secretário ir lá e dar uma olhada, pelo menos, porque são 2 deficientes automaticamente, é um deficiente cadeirante e um que não anda. Agora, eu vou lá de carro buscar eles, porque eu tenho táxi, eles me pagam a corrida, eu vou lá. Agora, gostaria que fosse lá, se dasse uma nubrinha, mais nada, para ver se ele chegasse lá em cima. É só isso. Obrigado. Agradeço, vereador Rosimar. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Gostaria de parabenizar o vereador Assis pela indicação. É uma região que realmente necessita muito dessa manutenção, desse cuidado. E eu convido a secretária a realmente fazer essa visita para ver a necessidade de cada um, porque ficar sentada uma cadeira com o ar-condicionado ligado é muito simples, né? Mas ver a situação do outro lá que está sofrendo, de longe é muito difícil, né? Então, parabéns ao vereador Assis. Portanto, concluída a discussão e votação das proposições incluídas na ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer o uso da palavra para a apresentação de suas proposições verbais e considerações finais. Com a palavra, o vereador Flávio Cardoso. Senhor presidente, gostaria de colocar aqui a conhecimento também da Secretaria de Obras, porque a ponte sobre o Rio Jequitinhonha foi interditada. E o acesso que tem no desvio, que é a Estrada do Mirante, pertence ao nosso município. Por mais que eu vou ter uma reunião amanhã, em Diamantina, lá na Secretaria do DR, vou estar colocando essa situação, porque o município de Cerro está passando por uma situação muito complicada, todo mundo reclamando da questão de estrada. Eu estou colocando essa situação aqui, porque tem uma patrol, sentido Angu Duro, e um engenho. E nem as ruas de São Gonçalo foi feita ainda. Já falou que vai estar retirando essa patrol de lá. Mas como que muda a patrol para um canto, para o outro, sem sanar as dificuldades? Aí vai fazer que nem caranguejo, né? Sempre andando para trás. Então, a gente tem que sanar uma comunidade e depois passar para a próxima. A gente sabe da necessidade de todas. A gente está lá com uma patrol só. E só a patrol não está resolvendo certas questões. Né? Que nós vamos chegar na estrada de Capivari, né, Antônio? Que ele já está cobrando aí, né? Já chegou para mim também. Então, lá também não adianta só a patrol. Lá tem questão de lajeados. E essa estrada do Mirante é o desvio dos caminhoneiros. Interditou a ponte. E cadê o acesso aos caminhoneiros? Não tem. O transporte público tem que ficar fazendo baldeio. O transporte escolar, baldeio. Então, eu não concordo com essa situação. Se o DR for lá e interditou, eles têm que dar um acesso. Né? A obrigação deles é dar um acesso. Né? Aí, que a gente teve em BH dia 29, né, o Everson escutou isso lá. Né? Então, é uma ponte que está para ser licitada, né, que, segundo o Everson falou, o projeto no segundo semestre. Então, vão empurrando o povo com a barriga e assim vai. Então, assim, está muito lamentável a situação, tanto do povo serrano quanto do povo lá de Diamantina. Né? A Santa Cruz, que necessita do trecho, está sendo prejudicada, lesada com essa situação. O transporte público que vai de Milho Verde a Diamantina também sofrendo com a situação. Então, a gente tem que pôr um basta nessa questão. E a gente tem as esferas, né? A Prefeitura do Cerro com a Prefeitura de Diamantina, que as duas unem-se força para que resolva essa novela logo. Né? Já passou uma gestão, eu cobrando, né, trabalhando em cima, né, incansavelmente, que eu não vou medir esforço para isso, né, garanto que precisar de vocês também, vocês estão junto com a gente, mas a gente tem que olhar para a população. É o povo que anda sofrendo com essa situação toda. Então, e a gente paga imposto e a gente não vê o retorno desse imposto que a gente paga. Então, muito complicado, deixo essa questão aqui. Né. Nós temos também a questão da estrada de Santa Cruz, aproveitando o gancho aqui, porque tem a questão de uma praça que está para ser executada, precisa do maquinário, mas uma patrol não consegue atender. Aí a associação já comprou os bloquetes, cadê o maquinário?
Aí, São Gonçalo, a rua 7 de setembro, estão lá aguardando a questão da terraplanagem para começar o calçamento. A presidente da associação sempre, Flávio, mas a gente depende da secretaria. Então, eu falo que, não sou eu, mas com todos aqui, leva as demandas, mas a gente tem que ter uma resposta. Nem que sim ou que não, mas tem que dar uma resposta. A gente entende essa situação, mas a gente tem que sair ciente do que a gente está indo levar. Porque adianta eu levar lá e nem um sim, nem um que não, que resposta que a gente traz para a população? E a gente é cobrado. Todos nós aqui somos cobrados. Então, está complicado. A questão da limpeza. Eu falei que eu faço trabalho voluntário, porque eu faço pedido que nem outros fazem aqui. Aí não vai e atende. Eu comentei com a Assis na minha chegada aqui hoje. 3 Barras precisou da limpeza. O secretário mandou uma equipe lá. E a gente teve mais dias que a gente está trabalhando em cima disso. A rua do Passageiro está lá com os bloquetes montuados, desde a gestão passada. Já viraram para mim e falou, Flávio, isso aqui foi só para ganhar voto. Eu falei, não, o meu trabalho é sincero. Eu não venho aqui na casa para brincar. O povo me elegeu para me trazer as demandas aqui, para essa casa. Principalmente da minha região. O que depender de mim lá, do Antônio, do Assis, a gente vai trabalhar em cima. E se precisar da gente aqui dentro da sede e em outros lugares também, a gente está aqui presente para ajudar da melhor forma. Mas eu falo que me questionaram. Eu vou deixar lá a Rua do Passageiro sem fazer. E a solicitação já foi feita. Aí não vai fazer. Eu tenho quase certeza, porque a mão de obra está muito escassa. Eu vi a equipe que foi em 3 Barras. Foram 4 roçadores. Aí tem que atender o seu. A rua aqui da Câmara aqui, está entupida de mato. Aí, cadê? Os vereadores que é culpado? Não, nós temos uma administração. Então, o secretário é um baita secretário, eu sei disso, da competência dele, mas a gente não pode deixar dessa situação. É por isso que eu vou lá e faço meu trabalho voluntário. Aí vai falar assim, Flávio está fazendo trabalho de funcionário de prefeitura. Mas e como que a gente vai fazer? A gente vai deixar o povo na mão? A gente tem que fazer algo. Então, é por isso que eu faço o trabalho voluntário. Não é trabalho como vereador, não. O meu trabalho como vereador é aqui. As demandas que eu trago aqui para dentro, que eu vou discutir, que eu vou debater, criar leis, é isso que é a demanda do vereador, aqui nessa casa. Agora, lá fora, esquece o vereador. A demanda já foi traga para cá. Então, o que faz lá é trabalho voluntário. E qualquer um, se tiver a competência de fazer, faça, gente. Eu não estou aqui para me pegar e defamar a colega, não. Cada um sabe do que vem tratar aqui, dos trabalhos. Mas eu tenho que deixar dessa forma, sem mais, senhor presidente. Agradeço, vereador Flávio. Com a palavra, o vereador Rosimar. Estão corrigindo com a palavra o vereador Ronivon. Com a palavra, o vereador Ronivon. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu vim aqui agradecer ao senhor prefeito por nos estar ajudando muito na nossa região do Lucas, porque no dia 13 de janeiro para dia 14, naquela região foi devastada. E o decreto municipal partiu daquela região. Então, venho aqui deixar o agradecimento especialmente ao prefeito Nondas por estar refazendo a região de novo. Porque ali, os moradores daquela região, ali, os moradores, na segunda-feira, ele sentiu que estava preso numa gaiola, não tinha saída para canto nenhum. Para mim conseguir andar lá, porque eu tenho moto de trilha, eu fiquei passando em cima dos matos, em cima das lamas, as taboas para a estrada fora, com a foice debaixo do banco da moto, picando algum lugar de pau. Nós estamos até hoje com gente lá ainda sem sair de casa, com carro próprio. Mas a equipe da prefeitura, através do prefeito, que a equipe é comandada por ele, está na região fazendo os trabalhos. E está fazendo um trabalho bem feito. Mas é um trabalho demorado, porque acabou com a região. Lá tem curva lá ainda, que vindo para o cerro, perto de Jorge, que todo mundo sabe, o caminhão está passando só do lado de cima, e ela tem que ser refeita. Porque se entrar para o lado de baixo, acaba de ir embora para baixo o restante. Mas eu quero agradecer especialmente ao prefeito, porque ele
que nos deu a mão lá no outro dia cedo e está nos dando a mão no Lucas. Então, a comunidade do Lucas está parabenizando o prefeito, está agradecida, sinceramente, pelo trabalho que está sendo feito. E amanhã, a comunidade do Mosquito vai receber a madeira que vai forrar a ponte lá provisória, mais uma vez, através do prefeito, através de mim, que eu fiz a doação da madeira para o Mosquito. Amanhã a equipe da prefeitura vai estar puxando a madeira, encarretando o caminhão e levando para lá à tarde. Então, eu acredito que no final de semana, até na outra semana, eles devem estar com a ponte forrada de novo. Então, eu fico aqui assim, até pensando, igual o pessoal fala, que a máquina está só no Lucas. Não está. O decreto é feito pelo Lucas. Pode ver que não foi em canto nenhum devastado igual o Lucas. Então, o decreto municipal partiu do Lucas. Então, tem que reconstruir lá de novo. Lá tem ponte que está com 3 metros de altura, de pau forrado, de um lado e do outro, que a chuva levou, foi subindo, para dar acesso, que é lá em Jorge, todo mundo sabe. Foi feito pelo nosso eterno vice-prefeito, o primeiro reparo, passou esse tempo, tornou cair, agora a equipe da prefeitura tornou refazer em cima, já tem um tubo-ar, que o prefeito me falou que vai colocar lá, aí antes da chuva, porque na chover, lá está passando água de 50 centímetros, então a conta só da água passar no tempo da seca mesmo, no tempo das águas, não comporta a água, não tem jeito, porque a ponte caiu, mas o prefeito está trabalhando para isso. E eu, como vereador ali da região, como vereador do município, eu estou ali sempre colado na equipe, trabalhando bastante, todo dia estou na estrada lá, mostrando os pontos que precisam ser feitos, as coisas que têm que ser feitas, as enxurradas que têm que ser tiradas. Nós temos um pouco de resistência de algumas pessoas lá que das propriedades, mas eu converso com eles, entendo como é que é a situação, e a coisa está andando. Aos poucos, mas está. E a chuva também, né, da última semana, igual às vezes vocês pensam assim, a máquina está só no Lucas. Não, nessa última semana que começou, segunda-feira passada lá, não trabalhou sequer um dia. Todos os equipamentos parados e os funcionários até viajou para a terra deles, que são gente de fora, porque não tinha como fazer. Todo dia me ligava cedo, como é que está? Choveu, não tem como. A descida da Cascaleira lá é longa, ela deve ter aí, mais ou menos, da onde que sai do Cascalho vai pegar a estrada real, 1 quilômetro e pouco de estrada de terra só descendo, então é muito perigosa, a equipe não tem como trabalhar, e mesmo assim, nas outras semana passada, parou vários dias por causa de chuva, porque ela se serenou, o caminhoneiro já larga o caminhão. Já chegou lá um dia, 4 caminhões carregados, e todos os 4 ficou uma semana carregados. Então, tem bastantes dias que estão no Lucas? Tem, mas o pessoal tem que entender que também aqui os colegas, ou quem está aí por perto, nas outras comunidades, esse tempo que estão lá, somando assim por partes, vamos pôr 100%, 35% não deu para trabalhar. Mas tem funcionário da prefeitura fazendo contagem, em cima, anotando, parou tudo, porque ela é equipe contratada. Então, se ela não trabalha, ela não ganha. Ela não é da prefeitura. Então, eles estão fazendo um trabalho muito bom nessa questão. Era o Juju, agora passou para o Robertinho, e eles já vão fazendo essa contagem. Se um caminhão deles quebra, para a contagem daquele caminhão também. Se a máquina quebra, eles vão lá, anota aquilo ali. Então, o prefeito vem trazendo um serviço e vem trazendo um dinheiro bem gasto com aquele pessoal. E o pessoal é bom de serviço. A máquina deles quebra, não tem esse negócio de parar 2, 3 dias, não. E se vira, entra no carro, vai para Guanhães, vai para Montes Claros, vai para Teófilo Otônio. Não, que for, eles buscam as peças e põem para funcionar, porque só ganha se trabalhar. Se não funcionou, não ganha. Eu também estou lá fiscalizando. Então, é só isso, presidente. Especialmente ao prefeito aí, esse ofício, que eu quero até que chega nele, parabenizando ele pelo trabalho, pelo empenho, pela comunidade da região do Lucas. Que eu falo Lucas, gente, mas é grande. Pega aqui, tem todo para baixo ali, pega Gentil, pega Para de Cana, Barreira, Baú, Esmeril. Então, é coisa grande demais que tem para baixo ali. Tem espalhado para todo lado. Então, isso aí, senhor presidente, o ofício quer que chegue até o senhor prefeito, agradecendo ele e a equipe de trabalho dele. Quero agradecer o prefeito, a equipe de trabalho acompanha. A equipe de trabalho é comandada por ele. Obrigado. Agradeço, vereador Nivão. Com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite mais uma vez. Ontem, eu tive na escola do Jardim e tive na Maria Olívia. Pedi o prefeito aí para mandar lá alguém lá olhar, que tem um bebedouro para ligar lá, não está ligado, lâmpadas queimadas, vaso vazando, ventilador. Então, são várias coisas. Ele pedir alguém para lá
para certificar o que precisa. Que é a coisa muito fácil, um funcionário ir lá e olhar. Porque talvez eu peço aqui e lá e não resolve, pelo menos eu faço isso. A outra a escola, deixa que a escola, Maria Olívia, né? A creche. A creche está entrando água no telhado, descendo para a parede. Por que não pede alguém para lá olhar? Uma coisa simples, básica. E eu fui lá. E outra coisa, eu acho que ele deveria ter alguém para ir nas escolas perguntar o que falta. Se falta um sabão, se falta um papel higiênico, um sabonete, alguma coisa. Que é coisa básica para mim, meu modo de ver. Porque, na verdade, eu fui lá para uma denúncia fiscalizar e perguntar. Então, quer dizer, não tem uma coisa, tem várias. Então, só para uma pessoa para olhar todas as escolas, que sabe tudo que precisa, né? Porque também ficar mendigando as coisas é difícil, né? Obrigado. E outra coisa, eu quero dar o parabéns aos professores aí, viu, que veio cá. Muito importante. E que vocês correram atrás para 130 e tal professores. Continua assim. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador Rosimar. Com a palavra, o vereador Roberto. Senhor presidente, a discussão nessa casa maior é a estrada, né, senhor presidente? O nosso grande problema hoje no Cerro é a estrada. É mérito do Lucas, né? Por estar recebendo esse serviço, merecedor, mas me deixa envergonhado, porque lá, senhor Runivon, lá tem uma firma trabalhando, e as nossas máquinas, as outras, que é do município. Eu perguntaria, cada vereador aqui, igual foi no início, antes de entrar no plenário, nenhum estava sendo atendido nas outras estradas. Então, quer dizer, as outras máquinas estão paradas, né, senhor presidente? Então, nós queríamos saber se a secretária tem andado, se ela está fazendo jus os 10 mil que nós votamos nessa casa para ela estar recebendo. Será que esses problemas do Jacu, que é 1 quilômetro de estrada que o Toninho pediu, não pode ser contemplada? Será que Pedra Redonda, aquele povo está ilhados lá, antes do decreto, né, Runivon? Antes do decreto, com ponte no chão, o Marques, Borrocão, Mirante, Águas Claras, a máquina vai, Sumidouro, a máquina vai, antes de acabar, vem embora. Olha, o senhor colocou muito bem. Eu ficaria satisfeito se ela tivesse em São Gonçalo e fizesse tudo bem feito e voltasse para outra região. Mas não acontece, senhor presidente. Vaso de Baixo está próximo à festa, foi pedido e foi cobrado por senhor vereador Toninho. E já cansei de ligar, Toninho. O Jacu, você cobrou. Eu também. Fiquei muito feliz, porque ali tem parente meu. E seria, se eu pedisse novamente, seria para beneficiar próprio. Então, eu vejo, senhor presidente, essa casa já passou da hora de se reunir com o secretário de obra, para ver essas demandas, o que está acontecendo. Vou te falar, senhor presidente, quando o senhor olhava a estrada, tem um maneamento em Pedra Redonda mais de 1 ano e meio, e aquelas pessoas idosas, acamadas, com CA, até ontem, que às vezes hoje ainda vai, mas não acredito, porque eu não vejo secretário andando, eu não vejo ele pegando o bonde, pegando a estrada, eu não vejo ele vendo a dificuldade daqueles pequenos. E, na verdade, quem busca voto lá é o prefeito e o vereador. E é nomeado o secretário para ficar sentada, igual o senhor disse, e colocou muito bem. Então, nosso problema maior hoje é a estrada. Todos os cantos. Para ter uma educação digna, tem que ter estrada. Para ter uma saúde digna, tem que ter estrada. Um social, tem que ter estrada. E nós vamos ficar aqui, eu acho que nós estamos sentados esperando demais, nós temos que reunir com esse secretário, para fazer justo esse salário. Porque se todos nós estamos revoltados com a demanda que está acontecendo, olha, nós temos que conversar com o prefeito. Não é cargo de seletiva, não é cargo de concurso público, não, é cargo nomeado por ele. A responsabilidade é do prefeito, nós temos que cobrar do prefeito, mas ele nomeou uma secretária para que está exercendo esse cargo. Então, senhor presidente, é revoltante
é revoltante, e ainda mais, se algum de vereador quiser me desmentir, que desminta. Liga para ela aí agora, se ela atende o telefone. Liga se você tem uma resposta. A gente foi eleito pelo povo. O povo que nos confiou para estar aqui. Nós temos que cobrar de quem? Então, gente, olha, presidente, nós temos que pegar mais firme, sentar com o secretário, porque ninguém é insubstituível. Como essa casa, ninguém é insubstituível. Aqui vem para essa casa aquilo que o povo quer. Eu acho que o secretário também tinha que ser votado, para a gente procurar no dedo. Tanto o secretário de Educação, Saúde, toda a secretaria, tinha que ser votado. Não podia ser nomeado, não, porque senão faz culpa mole. Toninho, eu fico triste do Jacu ser tão pequeno, vaso de baixo, tão perto, tão próximo, rua dentro do cerro, meu amigo. Rua dentro do cerro. Lá, Roninho, é como deu estado de calamidade, sim, no Lucas, mas nós não podemos abranger Lucas, é o cerro em todos. Então, eu vejo lá que tem uma firma trabalhando com responsabilidade, eu vejo você postando um serviço bem feito, e as nossas máquinas, a nossa que a gente já tinha. Então, quer dizer que nós não tínhamos, senhor presidente, porque só tem essa firma lá trabalhando. Então, eu deixo aqui, em nome de todos os vereadores, eu tenho certeza, porque aquilo que conversamos desde o início, Toninho, com Liberdade, com todos os vereadores, a revolta de atendimento, do atendimento à secretaria. Então, eu deixo aqui esse apelo para o senhor prefeito, que se reúne com o secretário de obra, mas que dá uma resposta, porque senão nós temos que reunir com o prefeito. Porque essa casa aqui, quando quer, tira também. Aqui a gente vota colocando cargo, mas aqui a gente também tem como tirar. A lei passa por aqui. Então, a gente é revoltante. Senhor presidente, eu queria, não fiz a indicação, mas achei pertinente, nesse momento, um caos que a gente está vivendo na rua São Paulo, no Machadinho, onde, poucos dias agora, já teve uma carreta que bateu num ônibus, num poste, e derrubou, e pedi para pôr uma placa, porque se continua as carretas subindo na rua São Paulo, subindo. Então, a gente está pedindo, é o mínimo, uma placa, proibindo a carreta. Porque a mineradora, gente, infelizmente, não tem responsabilidade. Não pensa naquelas pessoas que ali moram. Então, já quebrou, já teve um caos com várias horas sem luz, né? E antes que tire uma vida. Ali as casas... ali não foi feito para passar carreta. E ali é proibido passar carreta. Mas até então, eles não têm uma placa que proíbe, eles estão subindo, eles estão descendo. Então, na rua São Paulo, que põe a placa tanto de um lado quanto do outro, proibindo a carreta passando. Então, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Roberto. Com a palavra, o vereador Everson. Então, gostaria de parabenizar o nobre presidente, que falou muito bem, né? Que é fácil demais administrar uma pasta, uma secretaria, sentada debaixo de um ar-condicionado, sem conhecer as demandas. Parabenizo também ao vereador Roberto, todos aqui que citaram, né? Infelizmente, uma das maiores queixas que nós recebemos são as estradas rurais, são as comunidades rurais. Nós entendemos, né, que a comunidade do Lucas foi extremamente afetada lá. Eu até estive lá, posteriormente, as chuvas fortes que tiveram. Mas a gente entende que tem que ser resolvido. E aqui o Roberto, o Flávio falou. Por que não vai para um local, resolve o problema todo daquela região, para depois ir para um outro lugar? Quando o Roberto cita aí essa questão da ligação, então eu desafio também, Roberto, qualquer um que consiga ligar e consiga receber, ou é atendido o telefone pela secretária de obras, de infraestrutura, ou até, às vezes, responder mensagem. A gente entende que a secretaria está ali para servir a população. Nós fomos eleitos pelo povo, o prefeito foi eleito pelo povo, só que para a máquina funcionar, não é só o prefeito. E é muito triste, principalmente relacionado às obras, né, relacionado às estradas principalmente, e isso eu até já levei, inclusive, para o nosso prefeito, que a situação só é resolvida quando ele toma conhecimento. Então, para que a Secretaria de Infraestrutura e Obras? Para que a secretária ali? E é muito lamentável, porque muitos moradores, como, né, a questão o Toninho citou, lá da comunidade de Jacu, tão próximo aqui do cerro, outros citaram de outros, Vazos de Baixo, e eu acredito que se todo mundo aqui for falar, todo mundo deve ter recebido as demandas quase que iguais de todo mundo.
que às vezes as pessoas podem pensar que nós não estamos fazendo a nossa função, o nosso papel, que é cobrar, que é indicar. Só que a gente não tem o poder na máquina na mão. A gente não é uma secretária de infraestrutura e de obras, e que, infelizmente, não está fazendo o papel dela. E aí, quando vem falar, né, tem a questão, não, mas é porque sempre é justificativa, não temos recursos, ou a gente tem um maquinário insuficiente, ou está quebrado, etc. e tal. Só que, inclusive, eu participei até, né, esses últimos 2 dias, inclusive hoje eu cheguei, do Congresso da Associação Mineira de Municípios, e, né, tendo um network com as pessoas que estavam participando, algumas palestras que eu participei, eu descobri que tem sim recurso, inclusive para pavimentação das estradas vicinais. Será que a nossa secretária sabe disso? Será que ela tem pesquisado? Porque é a maior falácia do mundo, e que é vergonhoso falar que não tem recurso, porque recurso tem. O brasileiro hoje paga uma das maiores cargas tributárias do mundo. Resumindo, imposto. Você paga quase 40% de imposto. A cada ano que você trabalha, 5 meses é só para pagar imposto. E inversamente proporcional com a quantidade de impostos que você paga são os benefícios que você tem. Estradas para rodar, que às vezes você não tem nem acesso, você fica ilhado, como o próprio Roberto ali citou um exemplo. Então, assim, tem esse recurso. Inclusive, né, a secretária talvez não conhece, mas eu vou falar aqui, inclusive vou fazer essa indicação, vou, né, tentar conversar com ela, que é difícil conversar com ela também. É o Programa Nacional de Estradas Rurais, o PRONER, que é instituído pela portaria do Ministério da Agricultura, o MAPA, a portaria número 777 de 2025. Essa portaria ela requer, né, e inclusive isso eu conversei hoje lá, foi até com um representante do governo, né, da Presidência da República, ele explicando isso. Tive um network muito bom de muitas pessoas explicando essa situação. Então, recurso tem. Basta querer correr atrás. Basta entender os problemas da comunidade e buscar uma solução para esses problemas. Mas como o próprio Roberto Tambor lhe falou, nosso nobre colega Roberto Tambor, como que você vai conhecer uma coisa se você não está indo nem lá? Será que os nossos secretariados, principalmente a secretária, ela está indo ali? Ela está conhecendo as demandas? Ela está conhecendo as demandas que fazem parte da pasta dela? Porque é lamentável que, aparentemente, não. Porque nem resposta a gente não tem. O mesmo desafio que o Roberto Tambor fez, o nosso nobre colega vereador, eu faço para qualquer outro. E não somente um desafio, porque se você está sendo atendido, ou pelo menos a ligação sendo atendida, ou respondida, ou resolvendo, eu tiro o chapéu para você, conta a mágica que você está fazendo, que eu acho que os demais querem aprender essa mágica também. Então, a gente espera, né, que o Executivo ele possa ter um olhar especial para as estradas rurais, que é uma das maiores queixas da comunidade rural, que é água e estrada. Né? A gente espera que, de fato, eles olhem com carinho para essa situação. Né? Gostaria, mais uma vez, aqui de, né, parabenizar, como o nosso nobre colega aqui falou, os nossos professores, né, que é a base de tudo aqui, e que também sofrem, que tem professores que vão para comunidades rurais e que sofrem também com as estradas péssimas também. Recebi algumas queixas também de algumas creches municipais que estão em situações péssimas, creches, inclusive, que foram reformadas recentemente e que já estão em péssimas condições, e que é vergonhoso que tem lugar que não tem lâmpada queimada. Às vezes, já aconteceu de pessoas terem que comprar fechadura, terem que comprar para colocar lá, e isso é obrigação do Executivo. Então, a gente espera, né, que seja dado esse olhar especial. Né? A Cláudia, que é sempre atenciosa, sempre nos atende, sempre conversa com a gente, sempre tem, né, se colocado à disposição para conversar, enfim, que inclusive poderia ela, o Rodrigo, que é um excelente secretário de Meio Ambiente, poderia dar uma aula para uma outra secretária, que a gente acabou de falar aqui, que talvez dando uma aula para ela aprenda pelo menos a nos atender, ou pelo menos nos responder, porque o não também é resposta. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Everson. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Boa noite mais uma vez. Queria destacar aqui a presença da Virgínia, do Citandelli, que a gente falou anteriormente, que presta um grande trabalho na educação, principalmente lá em Capivari e Jacutinga, igual eu falei anteriormente, umas crianças muito necessitadas, e ela vem trazendo aí, através de doações, e conseguiu manter vivo esse projeto até hoje. Então, parabenizar você, Virgínia, pelo brilhante trabalho. E falar sobre as pontes também, gente. As pontes é uma vergonha. A ponte do Ausente, a ponte do Jequitinhonha, que liga lá Cerro a Diamantina. Essa ponte ela foi feita como marketing de campanha política, falando que já tinha um recurso e que já ia ser feita essa ponte. Infelizmente, a gente já tem recurso, a gente esperava que, estava entusiasmado que num período desse que estamos
terminando o período das águas nesse ano, a ponte estaria sendo reconstruída. E, por nossa tristeza, a gente vê lá a faixa de interditada mais uma vez. A gente convive com aquela ponte lá, igual o Flávio ressaltou muito bem aqui, e o Assis. A gente convive naquela região, a gente sabe da importância daquela ponte. E quando a gente sabe que aquela ponte foi interditada, é uma tristeza. E saber também que ela não está sendo interditada e o risco iminente de um acidente lá, igual a gente tem percebido que é muito fácil de acontecer, também é terrível. Então, a gente pede às autoridades que tomem providência nessas questões, porque isso dói demais para a gente que está começando a política e entrar com tanta expectativa e depois tanta frustração, igual tem acontecido. As estradas eu nem vou falar, porque as estradas eu já falei tantas vezes e eu via sendo atendida a comunidade de Lucas, eu estou vendo falar que máquina está em São Gonçalo, Rio das Pedras, no Ausente. Eu achei que lá estava bonito, que o pessoal vai falar assim, graças a Deus está sendo resolvido. Eles estão aqui tristes, tão tristes quanto eu, e eu com todo respeito às outras comunidades. Então, só minha sugestão, nem vou falar muito não para não ficar cansativo. Senhores secretários, alugue mais máquina. As máquinas no andar da carruagem que está, vamos terminar 2028 e não vamos dar conta de fazer nem 50% das estradas. Então, fica a minha sugestão. Se tem recurso, aluga mais máquina e vão trabalhar para o povo, porque eles merecem. Eles depositaram muita confiança na gente e a vergonha já não está tendo mais jeito, não, viu? A gente tem que desabafar. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio. Com a palavra, o vereador Assis. Boa noite. Em relação aos professores, aí, eu acho que até demorou bastante, né, essa votação. E a gente espera que nos próximos anos aí seja mais ágil, né, para poder resolver essas questões, que, nossa, é muito difícil lecionar, né? Então, assim, teve muita demora, mas se Deus quiser, da agora para frente vai ser mais viável, vai ser mais fácil tentar, né, resolver a situação dos professores. Em relação à ponte, Flávio, lá de São Gonçalo, é bem crítica, a gente está bem preocupado com essa ponte lá do Jequitinhonha, porque, nossa, é muito... Interditar essa ponte é difícil mais para a gente, como é que faz? Essa ponte interditada, daqui a pouco a do Ausente vai interditar, e aí? Estão lascados mesmo. E se Deus quiser, nós vamos tirar um grande peso das suas costas, tem que resolver isso, está muito difícil. Não dá para você ficar lá tampando buraco o tempo todo, e máquina, igual falou, vai em algum distrito, resolve, fica lá, e depois fica tudo parado. Mas, se Deus quiser, vai ter solução. Vamos esperar. Só frisando, João Paulo e o Elcio foi lá na comunidade lá do Boa Vista de Laje, fez um pedido daquela... Da guarita. Da guarita, não foi resolvido. Também fez o pedido de limpar a estrada do Carioca, que é muito... Tá, risco iminente de acidente. Já faz tempo, não foi resolvido ainda. Então, assim, essa secretária podia nos ajudar um pouco aí melhor para a gente. Agradeço o vereador Assis. Como não tem mais ninguém para falar, agora é a vez do presidente, né? Assis, com relação a essa demanda lá de Boa Vista, não é defendendo a secretária, não, mas é uma demanda que é do DR, né? Mas cabe a ela também cobrar, né? Porque é importante para o nosso município. Gente, eu não sei nem por onde que eu começo, porque são tantas reclamações, porque, infelizmente, nós não estamos sendo atendidos, realmente. Concordo com o vereador Ronivon quando ele fala do decreto de emergência. Só que o decreto de emergência ele foi para a cidade toda, não é só a região do Lucas. Nós tivemos diversas regiões danificadas pelas fortes chuvas. Então, desde então, nós temos máquina só na região do Lucas. E o que me deixa triste, que ainda tem gente lá que não foi atendido. 3 meses que as máquinas estão lá, está chovendo, tá, beleza, está chovendo, ótimo que está chovendo, né? Porém, quando eu trabalhava na manutenção de estrada, como diretor, eu tinha maior pressa para chegar no serviço, mas para voltar não tinha, não. Eu chegava, era 8, 9 horas da noite, a ponto de um secretário chegar e falar comigo, você não tem tempo nem para sua esposa dentro de casa, mas eu tinha um compromisso, e eu queria honrar com ele. Por que os demais não fazem isso? Com relação às máquinas, concordo, está lá, está alugado, mas não é mérito do município cortar a hora que a máquina não está trabalhando, não, é um dever. Isso não é um mérito, não. Isso é uma obrigação. Se a máquina está lá, é alugada, trabalhou, recebe. Trabalhou não, meu amigo? Tchau e benção. Então, eu acho que não adianta falar. Eu sei que a gente tem que parabenizar o prefeito por estar fazendo uma obra bem feita, mas nós temos que cobrar dos nossos secretários, porque não adianta jogar a culpa só no prefeito, mas o secretário ele tem que sair, ele tem que ter um cronograma que ele não tem. Infelizmente, vai ficar
o resto do ano, Lucas, todos que estão lá precisam ser atendidos, concordo, todos merecem, precisa fazer bem feito, não é fazer só uma região. O acesso principal do Lucas ainda não foi feito, que é os 20 quilômetros que dá acesso do campo aqui na chegada do Cirro. Não foi. Outra coisa, arruma a estrada principal. Mas para o cidadão sair da casa dele, não consegue chegar na estrada principal. Não, que adianta a estrada principal, então? Vai sair de lá de helicóptero até a estrada principal? Então, assim, tem que atender tudo. E nós temos lá também, região do Guanhães, da beira do Guanhães, a máquina teve lá perto, não fez ainda na Lagoa, não teve. Máquina, quem abriu, desobstruiu o acesso da Lagoa lá, foi o próprio morador, com enxada nas costas, enxadão. Eu tive lá. Máquina não teve lá, não. Lagoa não teve. O decreto de calamidade é para o Cerro inteiro, não é a região do Lucas só, não. Só um minutinho, por favor. O seu tempo eu já falei. Você já falou. Eu gostaria de deixar claro que o tempo do senhor já foi encerrado. Tá? Então, a questão é a região do Lucas, ela deságua. Cachoeira não foi atendida ainda, que está lá perto. Que é o Acabamundo, está ali do lado. Que dá acesso lá, o armazém, está pronto. Mas aí falta lá bagagem. Chico Pavita com a ponte de madeira lá, que a prefeitura de Sabinópolis se disponibilizou para estar ajudando a fazer, está sem fazer. Tem um morador que para vir no centro tem que passar para uma outra via lá, acessando Sabinópolis, para poder vir no centro, porque não conseguia passar por causa da ponte. Temos que olhar esse lado também, gente. Lá no Lucas, tem gente ficando para trás. E eu falo porque eu recebi uma ligação pouco antes de chegar aqui na Câmara, agora à noite, falando que não foi atendido. E o senhor que mora, ele é acamado, ele tem dificuldade, a pessoa tem que carregar para chegar em casa. Então, assim, 3 meses. Tá difícil. Nós vamos fazer quando? Nós vamos terminar lá quando? Tem que fazer para muita gente. Tem muita demanda para ser atendida, gente. Mosquito. Não adianta fazer ponte se a estrada não dá acesso. Não adianta fazer ponte de madeira, ficar fazendo só ponte de madeira e bater no peito, estou dando eucalipto. Eucalipto todo mundo tem para ir fora, aqui não tiver, compra, a gente compra. Isso aí a gente contribui, não tem disso não. Ponte deu muito o que falar na sua campanha. Muito cuidado, porque eu sou você não falar de ponte, não. Mas o que acontece? Infelizmente, gente, nós precisamos ter responsabilidade, nós estamos aqui representando o povo e a demanda é para todos, não é só para 1 ou 2, não. Então, assim, eu gostaria de deixar claro, a gente chega no ponto de revoltar. Olha a nossa rua aqui, como o Flávio falou, quantas solicitações nós fizemos para limpeza. Eu sei que o Rodrigo é um cara empenhado e nos responde sempre. A demanda, ele não está dando conta de atender, não? A gente tem que, será que vamos ter que cada um de nós pegar a roçadeira e sair ajudando aí, ser voluntário? Se for preciso, a gente vai. Tem distão. Sou acostumado com um serviço pesado também. Então, assim, tem diversas reclamações, gente. Pelo amor de Deus, vamos atender essas demandas. Vamos nos programar para conseguir chegar com êxito em todas as localidades. Não adianta. Aqui, o Roberto falou muito bem. Cadê as máquinas da prefeitura? Já que nós temos as máquinas alugadas para conseguir arrumar a máquina da prefeitura. Até hoje eu não vi nada. Acho que nem vai arrumar, porque nós tiramos hoje um patroleiro e pôs ele como gerente de manutenção de estrada. Então, nós estamos precisando de um operador. Eu sei que ele é um cara capacitado, um cara bom, que é o Robertinho, extra, fora de ser, tem um conhecimento fora do comum, mas hoje ele está como gerente de manutenção de estradas e era um patroleiro. Não é que a patroa arrumar, não tem um patroleiro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu gostaria também, o Everson falou numa indicação anterior, referente ao material para colocar na estrada, que é o rejeito do minério. Eu, no dia, não respondi, porque a gente tinha acordado de dar sequência, por causa da reunião iria terminar muito tarde. Mas eu, pela experiência que eu tenho, com um certo conhecimento, não muito, mas o rejeito de minério ele é prejudicial, né? Esse rejeito de minério, que ele colocado nas vias vicinais, ele tem material pesado nele, ele contém material pesado. Ele pode ser levado para as nascentes, né? Até mesmo poluir o ar, né? Pessoas que têm problemas respiratórios. Aquela questão que você falou que poderia ser utilizado para fazer tijolo, bloquete, pode sim ser realmente utilizado, mas já foi constatado que financeiramente ele não
não é viável, ele ainda sai mais caro do que o produto nosso que é feito com areia normal, então é totalmente inviável e prejudicial à saúde. Então acaba que não resolve assim totalmente. O material que é utilizado normalmente, que é indicado, em muitas prefeituras hoje que não tem o cascalho, o toá, o seixo rolado, que é o nome correto, eles utilizam da bica corrida, que nada mais do que pó de brita com brita, pó de pedra com brita. E isso aí é uma parceria com a Ângulo, se a Ângulo puder nos atender, né, ajudar com essas demandas, seria mais do que necessário. Mas tem um estudo viável sobre isso, João Então Paulo. eu gostaria... Aí depois eu vou apresentar para vereadores, você só o estudo, que tem um estudo que foi feito em Mariana. não é bem um bruto, sabe? O prefeito, bruto, com certeza, irá responder tecnicamente aquela indicação sua. Mas eu estou Sim. falando o meu conhecimento, né? Mas a gente tem que buscar coisas melhores para o nosso município, Claro. que vai atender às demandas. É só uma apanhada aqui. Então, no mais, gente, eu não vou estender mais, porque já está cansativo, está chato. Infelizmente, alguns aceitam falar, outros não. E a gente tem que expor a nossa opinião, que é a opinião do povo. Não estou aqui para falar por mim, estou falando pelo povo. Então, vocês têm que respeitar na hora que a gente estiver falando, porque a voz de cada um de vocês está sendo representada, né? Vocês estão representando o povo, mas eu também estou. Então, é meu direito de falar. Gostaria de agradecer a presença dos professores, né? Contem sempre com a gente e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.